A paz do Senhor, irmãos. Então eu apareci, né? Hoje eu vim trazer para a meditação dos irmãos uma passagem em Lucas 18, que diz sobre a parábola do juiz iníquo. E diz assim a passagem: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e aí ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. No 6 diz assim, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, acharás fé na terra? Por que essa passagem? Essa passagem me mostra sobre a perseverança da oração. Sobre você orar sem cessar. Quando você ora por algo que, por mais que passe anos, passa tempo, passa décadas e não acontece, você continua orando porque você tem fé que uma hora vai acontecer. Como diz aqui no 7, diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Essa mulher, ela é um sinônimo de persistência. É quando ela quer muito uma coisa, eu imagino ela na situação. E ela falando assim, eu já fui uma, eu já fui duas, eu já fui três, eu já fui 1 ano, eu já fui 2 anos. Pedi para que esse juiz julgasse a minha causa e até hoje ele não fez nada. Eu imagino a cena daquela mulher dia após dia ouvindo um não. E mesmo assim não fez com que a fé dela esmorecesse. E mesmo assim fez com que ela não esmorecesse. Ela tentou, ela persistiu, ela foi resistente, independente do momento. O juiz poderia no início ter julgado a causa dela? Sim, poderia. Mas por que ele não julgou? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez ela deveria ter insistido mais. Ela precisava ter buscado mais. Ela precisava ter corrido mais atrás. Às vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida, a gente quer para ontem. Sendo que a gente não quer nem sair do lugar. Sendo que a gente não quer se sacrificar. Só que Deus não é assim. Deus quando age é no tempo e na hora dele. Enquanto isso ele vai te moldando. Talvez a bênção que aquela viúva queria no momento não era o momento adequado para que ela recebesse. Por qual motivo, Marcelo? Por às vezes não ter maturidade para receber a bênção que Deus quer dar, que Deus precisa dar. Então antes de Deus te entregar uma bênção, ele vai te amadurecer. Porque não adianta Deus te entregar uma coisa com uma mão e tu perder com a outra. Pela tua falta de maturidade, pela tua falta de discernimento, de inteligência, de saber administrar aquilo que Deus vai botar na tua mão. Então às vezes a gente ora e não acontece. Isso faz com que a nossa fé se abala. A gente faz com que a gente olhe para o Senhor e fale assim, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está vendo a minha dor, não está vendo o que eu estou passando, não está vendo as coisas que estão acontecendo na vida de todo mundo, mas porque na minha não acontece, porque na minha não está fazendo. E Deus às vezes, muitas das vezes está falando, eu só quero que você persista um pouco mais, eu só quero que você busque um pouco mais, eu quero que você amadureça, eu quero te moldar para você receber, eu vou te dar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porém primeiro ele molda, para depois ele entregar. Deus não vai te dar uma coisa de momento, Deus não vai te dar uma coisa que tu tem hoje, amanhã não tem mais, Deus vai te dar uma coisa eternamente. E eu gosto dessa passagem, essa passagem me chama a atenção por isso. Porque o juiz, ele não temia Deus, ele não temia homem. Mas mesmo assim, quando Deus quer fazer na nossa vida, não importa se teme ou não teme, Deus faz. Deus usa o improvável para poder abençoar a gente, no momento certo e na hora certa. E eu gosto dessa passagem me prendeu. Porque eu vivi essa passagem. Eu vivi um momento da minha vida na qual eu orava sem cessar. Eu queria uma bênção para minha casa e eu falava assim, Senhor, eu quero. Mas muitas das vezes a gente quer, mas não se entrega o suficiente. A gente quer, mas a gente não dá para Deus o suficiente. A gente quer que Deus desce do céu, entrega na nossa mão. E o que a gente está fazendo por Ele? A gente está correndo atrás? A gente está orando na madrugada pedindo ao Senhor? Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sonda minha mente, meu coração, o Senhor sabe. Não é assim que Deus quer que você fale. Deus quer que você se aprofunde, Deus quer que você mergulhe. Deus precisa palestrar contigo, porque para Ele te entregar a bênção, Ele precisa abrir teus olhos. Para Ele te entregar o que você precisa, o teu coração almeja, Ele precisa te mostrar o que há ao teu redor. Ele precisa te dar maturidade, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então não tem como a gente correr para um lado, correr para o outro e achar que Deus tem que fazer, mas você está preparado para receber? É a mesma coisa uma suposição, você quer um carro, mas tu tem habilitação? Aí tu acha que Deus vai falar assim, vou te dar um carro zero, sem habilitação, para te prejudicar amanhã ou depois? Parou numa lei seca, perdeu o carro. Deus não trabalha com coisa de momento. Deus não é um pedreiro irresponsável.
Ele não bota coisa grande em cima de casa fraca. Ele não constrói um castelo em cima de uma casa pequena. Para ele construir o castelo, ele vai ter que mudar a casa. Ele vai ter que aumentar a casa. Ele vai ter que dar resistência à casa. Para Deus mudar, para Deus dar coisa grande, ele precisa te fortalecer para tu receber. Tudo na nossa vida é necessário a gente passar por uma persistência. É necessário a gente persistir. E resistir, a gente tem que ter resistência. A gente precisa orar sem cessar, jejuar sem cessar, clamar sem cessar. Jesus, não aconteceu esse ano, mas ano que vem. Ah, Jesus, não aconteceu esse ano, mas no próximo. Ah, Senhor, não foi desse dia, mas no próximo vai acontecer. É persistir mais e mais. Eu sei que é difícil, eu sei o quanto dói. Ah, como eu sei. Porque para hoje eu estar aqui trazendo essa reflexão para os irmãos, eu passei. E Deus falou comigo. Eu não vou te dar uma coisa de momento. Esse hino, ele fala pra gente resistir um pouco mais. Lutar um pouco mais. Senhor, não aconteceu, mas eu não vou abaixar a minha espada. Não foi como eu planejei, Espírito Santo, mas eu vou persistir orando. Não aconteceu hoje, mas amanhã a vitória é minha. Porque estamos certos na nossa vitória. Porque quem nos prometeu nos garante. Quem disse que chegaremos, nos garante. E no momento que você menos esperar, você vai conquistar. No momento que você menos esperar, a bênção que você tanto ora, tanto pede, vai chegar na tua vida. Só que devemos ser como essa viúva, persistente. O juiz só julgou a causa dela porque ela foi persistente. Ela molestou ele. E ele falou assim, não vai ter jeito, eu tenho que... Ela não para, ela não cessa. Ela é persistente, ela é com... Dia após dia, ela não cansa. E isso é uma coisa que a gente olha e que devemos ser com Deus. Dia após dia. Resista um pouco mais. Fica firme um pouco mais que uma hora a tua vitória chega. Uma hora Deus abre os teus olhos, te contempla na terra. Eu não sei pra quem é essa mensagem, mas talvez você esteja em casa e esteja falando, na minha vida nunca acontece. Na minha casa nunca chega. Nunca acontece dentro da minha casa. Nunca acontece com os meus. Mas Deus está dizendo, eu preciso que você persista um pouco mais. Eu preciso que você se aprofunde comigo um pouco mais. Eu preciso de intimidade. Eu preciso que você se aproxima de mim para me te mostrar o que eu tenho. Para abrir os seus olhos nas coisas na qual você ainda está cega. Eu preciso abrir os teus olhos em coisas que às vezes para você não é nada, mas está impedindo o meu agir. Então se aprofunda comigo, resista um pouco mais. Levanta a espada e não abaixa, mas resista, persista. O vento sopra, mas eu tô contigo. O vento sopra, quando parecer que é o fim, eu te dou a vitória. Eu sustento o teu braço para a espada não abaixar. Eu estou do teu lado no momento que você precisar. Só persista um pouco mais. Continua orando, continua me buscando na madrugada, porque eu vou me revelar a ti. É isso que Deus quer falar contigo nessa noite. Continua persistindo assim como aquela viúva. Dia após dia, não cansa, porque o Senhor vai julgar a tua causa. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele te garante por onde você for. Só que Ele precisa da tua profundidade. Você quer a bênção do Senhor, mas tu tá no raso. Ele quer que tu mergulha. Ele não vai te dar bênção a você no raso, com pensamentos. Às vezes, muitas das vezes com mágoas no coração. Muitas das vezes sem querer se esforçar para o que você quer. O Senhor precisa de intimidade contigo. Eu espero que essa passagem, essa breve mensagem que eu deixei aqui, que possa chegar em corações que necessitam ouvir. De corações que necessitam escutar a palavra do Senhor. Porque Deus me deu e Deus foi fiel na minha vida. Hoje, pela glória do Senhor, eu tive uma vitória na minha vida, na minha casa. E eu glorifico ao Senhor, sabe por quê? Porque foi na persistência. Foi toda a madrugada buscando, mergulhando. E dia após dia eu tenho visto a vitória, a bênção. Jesus julgando a minha causa dia após dia, porque eu estou persistindo. Que os irmãos possam nunca desistir de persistir na palavra do Senhor. Nunca desanime de persistir, nunca desanime de orar. A oração de um justo tem muito aos seus efeitos. Se você tiver com o coração quebrantado, com a mente pronta para se entregar ao Espírito Santo, Ele vai entrar, Ele vai julgar a tua causa. Mas você precisa se ligar com Ele. Você precisa estar junto com Ele, mergulhar junto com Ele para Ele te mostrar o caminho por onde tu deve andar, o caminho por onde você deve prosseguir. É como se fosse a história de Pedro, quando ele foi pro barco sozinho, quando ele foi pescar sozinho, ele jogou a rede e não tinha. Mas quando Deus mandou, porque Deus direcionou o caminho, Deus sabe onde está a bênção. Deus sabe aonde vai te dar a tua bênção. Só basta você obedecer. Obedecer e orar sem cessar. Porque essa viúva foi obediente. Essa viúva foi persistente. E é assim que o Espírito Santo te quer nessa noite. Orando, vigiando, persistindo e obedecendo. Que a tua vitória vai chegar.